Pai amado, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Estou aqui com o livro de Mateus aberto, Mateus capítulo 12, versículo 43. Versículo 43 que a gente vai usar, versículo 44, versículo 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores que dos primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Louvado seja Deus. Fiquei pensativo em relação a esse versículo. Pensa comigo, quantas pessoas no dia de hoje já perderam seus vícios, já foram libertos de várias coisas, porém não vigiaram, deixaram a casa desarrumada, né? O versículo 44 fala: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando, acha ela desocupada. Ou seja, a pessoa recebeu uma libertação, ela recebeu uma oração, recebeu, uma libertação do Senhor ali, pela fé, só que ela não se manteve na vigilância, ela não prosseguiu, limpa, ela não se manteve liberta. Porque não é difícil a pessoa ser curada, nem difícil, nem impossível a pessoa ser liberta. O problema é se manter limpo, é se manter liberto. Quantas pessoas de hoje em dia, amados, não falam que já venceu o vício da pornografia, leva 5 meses, 6 meses, 1 ano e retorna de novo? Retorna porque o inimigo ele vai mandar dado, ele vai lançar flecha, e a pessoa também já tem a cicatriz, já passou pelo prazer da carne e sabe como que funciona. E às vezes, pelo fato de estar buscando o espírito direto, sente saudade da falha do pecado, ou não aguenta levar um Espírito Santo, levar uma vida santa por muito tempo e acaba caindo. Mas o versículo fala que o Espírito sai e traz mais 7. Agora você imagina, amados, conjecturando aqui, se cada vez essa pessoa receber libertação e não vigiar e não se manter, quantos demônios não vai estar alojados no corpo dessa pessoa? A palavra fala: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o Senhor, ele sabe quem está sofrendo, quem está investindo pelo lado espiritual. O Senhor, ele sabe quem está na brecha. Não é fácil. O inimigo ele vai tocar em coisas que agradam, vai tocar em família, vai tocar em corpo. Se não conseguir tocar em você, ele toca no pai, toca na mãe, toca no parente, E cada um tem um livre-arbítrio, mas cada um faz o que quer do corpo. Sendo que no livro de Eclesiastes fala que todos terão que dar a conta do corpo a Deus,
faz o que seu coração mandar, sabendo que todo mundo vai ter que prestar conta. Então o povo não consegue seguir a risca que a palavra pede, fica na situação da desobediência. Logo a mente das pessoas começa a ficar cauterizada, não aceita mais nenhuma palavra, porque já tem conhecimento da letra, já tem conhecimento da leitura, porém não aceita mais correção, não aceita mais que a palavra faz uma correção em seus corpos, em suas vidas, em sua mente. E a situação da pessoa vai se encontrando de pior a pior, mano, de pior a pior. E isso aqui, manos, quem falou foi o próprio Jesus. Não foi nenhum profeta, nenhum discípulo, nem nenhum escolhido, que foi o próprio Jesus que falou, né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, né? Anda por lugares úmidos, buscando repouso e não encontra. Então ele volta e traz mais 7, né? Se ele puder entrar. Bem sabemos que se ele não puder entrar pelo corpo, ele procura algum objeto de idolatria dentro da casa para entrar, alguma música que vai ouvir, alguma imagem. A gente sabe que o inimigo ele pode se transformar no que ele quiser, até em anjo de luz. Pode vir como um animal, um gato, um cachorro, uma galinha. Ele te observa. Ele fica vendo aonde está a sua brecha, aonde está a sua falha, com todo o seu exército preparado para entrar para dentro de você de novo. Então, assim, é um assunto sério. É uma das passagens mais sérias que tem nas escrituras, mano. Todas elas são. Mas se toda vez que a pessoa for ser liberta e ela não se permanecer limpa, a situação dela vai ficar bem pior, mano. E vai chegar ao ponto que a mente da pessoa vai ficar cauterizada, não vai aceitar nem oração mais. Ela vai se irritar de pessoas cristãs, né? Ela vai se irritar de pessoas que querem libertar ela. Tem pessoas que xingam de graça, mas tem pessoas que têm um demônio guardado dentro da boca. Tem pessoas que têm um demônio dentro da língua. 24 horas xingando palavra pesada. Briga dentro de casa, discute, passa escassez, miséria, não tem paz de espírito. Paulo ele fala que em todas as situações que ele passou, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu e o sustentou. Olha que Paulo passou fome, passou necessidade, passou várias provas, mas a palavra não fala que ele murmurava e nem xingava, né? Então, ser liberto não é difícil. O problema é manter-se limpo, manter-se liberto. Quando a hora chegar, o Senhor tem que encontrar limpo, é a casa varrida, para o Espírito Santo poder habitar. Bem sabemos que a palavra fala que é um espírito que tem ciúmes, né? Então é ser santo em tudo. Sabemos que não é fácil. Tem coisas que a gente peca sem saber, por distração ou falta de busca. E tem pecados que é programado, que é feito consciente, e esses que são os mais perigosos. A palavra fala, amados, para entrar pela porta estreita. Naquele grande dia, amados, muitos vão querer entrar na porta do paraíso, não vai poder. Porque manjou a letra, porque decorou a letra, mas não guardaram seus corpos, não guardaram o mandamento. Não é pelo pecado, amados, não é pela falha, como a gente sempre fala. Todos pecaram. Destituídos estão da glória do Senhor. Todos. Mas não é para permanecer na falha nem no erro. Quando a hora chegar, amados, a pessoa tem que estar preparado para partir.
Hebreus 9, 27 vai falar que está ordenado ao homem morrer somente uma vez. Depois disso, o juízo. Depois disso, a sentença. Para saber se o nome está no livro da vida. Para saber se a pessoa está salva. No livro de Lucas, capítulo 18, disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. É o que encaixa nessa passagem de Mateus, capítulo 12. Digamos que foi limpo, foi liberto. E agora? É se manter limpo, mano. Um jejum, orações, leitura da palavra, a separação do mundo. Esses são os exercícios que cortam a carne, tombam o ego do homem. Amados, verdadeiramente naquele grande dia, muitos ficarão para trás, mano, pelo fato de ter o conhecimento e não querer levar risca. Pelo fato de saber demais, eles serão cobrados demais. E aqueles que não estão buscando ou sabem menos serão condenados pela falta da busca. Então, o livre-arbítrio já não existe. É ser santo ou ser santo. Bem sabemos que isso é impossível aos homens. Quem intercede por nós é o nosso Criador. Ainda no livro de Lucas 16, 15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Ele sabe, mas ele sabe o que se passa na sua vida, ele conhece seus pensamentos, conhece seus planos, projetos. A Bíblia fala que todos procuram o que é seu e não procuram o que é do Senhor. Logo a gente fica vulnerável pensando dessa maneira, pensando desse jeito, né? Que uma vez levantei a mão, o pastor falou que eu estou salvo, o pastor falou que eu estou liberto, sendo que eu não vigio, sendo que eu não ando na disciplina. Tem dias que você não quer participar de cultos, porque você está cansado, mas o Espírito fala, esforça. Tem dia que você não aguenta levantar de madrugada porque o seu sono está pesado, mas o Espírito fala, esforça-te. E assim você vai negando a cada dia seu eu, mas o livro de João, capítulo 12, versículo 25 diz: quem ama sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então é fé. Você não pertence a você mesmo. Você dará conta de tudo que você está fazendo com o corpo. Porque a morte de Jesus naquela cruz comprou você naquele madeiro. Ou você obedece e tem como pai ao Senhor, ou você desobedece e tem como pai ao diabo. Não dá pra gente honrar o Senhor de boca e ficar com o pé no pecado, assim como Isaías fala. Esse povo me honra com os lábios, porém o seu coração longe do Senhor está. Algumas pessoas alegam, amados, que a gente quer like, que a gente quer curtida, que a gente quer visualização. Isso não dá dinheiro não, mano. Quando você conhece a verdade e sente o peso, quando você sente o medo da situação e você começa a viver a situação, você consegue limpar a sua vista e tirar a trave do outro. E como o Senhor fala, né? É uma palavra que não é para todos, poucas as pessoas aceitam. Bem sabemos que não é a gente que escolhe o Senhor, é o Senhor que escolhe nós. Porque se a gente está com os olhos abertos, está começando a praticar, o querer efetuá-la, ele vem do Senhor.
Não é qualquer um que vai aceitar. Em João capítulo 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Para guardar, mano, tem que negar você mesmo. Para guardar, tem que odiar a sua vida, tem que odiar esse mundo, tem que odiar o seu nascimento. Pensando assim dessa maneira, vai ficar um pouco fácil, né? Vai ficar um pouco fácil os exercícios espirituais. A gente não pode levar ao pé da letra muita coisa, né? Mas também a gente tem que pensar o que vai agradar ao Senhor, o que vai desagradar. O que vai me levar à condenação e o que não vai. Porque tudo eu posso fazer, mas nem tudo convém fazer. Em João 14, 24 fala que quem ama guarda a palavra. Ora, a palavra que ouviste, ela não é minha, mas é daquele que me enviou, né? A maioria das pessoas fala que é filha de Deus, irmãos, e desobedece às escrituras. Às vezes nem tem uma Bíblia em casa, mas fala que é filho de Deus. Morre, o vizinho fala que ganhou uma estrelinha no céu. E os católicos falam que pode fazer missa de sétimo dia. Como pode ter purgatório. Né? Não se engane, amado. Satanás, ele tá do seu lado. Tá na cabeceira da sua cama, te estudando. Ele só não pode ler seus pensamentos. Mas uma coisa acontece no mundo espiritual antes de vir para material. Então, Satanás, ele sabe quem é quem. Deus, ele antes de fazer o mundo físico, ele deu uma ordem no mundo espiritual. E se acontece a coisa primeiro no mundo espiritual, os demônios sabem. Então, se está vindo uma bênção para você no mundo espiritual e você não sabe, o demônio sabe que está para vir, mas você não sabe. Então, a ansiedade é o demônio do século. O povo quer para agora, o povo quer imediatismo, né? Sendo que o melhor do Senhor não está nessa terra. Ainda que ele é bondoso, misericordioso e quer ver seus filhos bem, prósperos. Mas o reino dos céus não é comida e não é bebida, né? Os discípulos do Senhor falavam que não tinha ouro nem prata, né? Jesus não tinha lugar nem onde inclinar a cabeça. Então é lançado por terra essa promessa de riquezas. Não, eu vou servir ao Senhor e terei riquezas. Não, amados. Se o Senhor quiser dar, amém. Se o Senhor quiser tirar, amém. Como foi o pensamento de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Mas ele sabe para quem ele dá. Ele sabe o que vai acontecer antes dele dar. Então ele prefere segurar a alma na eternidade, no paraíso, do que ver uma alma feliz, fazendo a vontade do seu coração e passando a eternidade no abismo. São palavras meia duras, amado. Mas o evangelho, ele tem que confrontar. Se o evangelho não cortar, se ele não confrontar, ele não é evangelho. E as escrituras falam que se vier um homem ou um anjo trazer um evangelho diferente, é um evangelho maldito. O que o Senhor veio trazer? A cruz. Para cada um. Cada um leva a sua. Assim como o Senhor levou a dele, cada um tem a sua para levar. E ainda ele falou para seguir o seu exemplo. Não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. No mundo tereis aflições. Se converteu, agora é só serviço. Só saia, amados. Que não tem mensagem da Universal, não tem mensagem de autoajuda. A mensagem de autoajuda de hoje é toma vergonha na cara e se converte. Enquanto pode. Enquanto está na divisa. Enquanto está no vale da decisão. Enquanto está no mundo. Como fala o livro de Eclesiastes lá, quando a prata se romper, né? Quando o cordão umbilical se romper, quando a alma se romper do corpo, já era. Lembra do seu Criador enquanto ainda tá com cordão de prata ainda. Ainda tá com cordão umbilical onde o corpo tá grudado na alma. Que depois que romper aquilo ali,
Depois que a alma sai do corpo, é céu ou inferno. É estreito, bem difícil, mas é o evangelho que a Bíblia fala. É o que está escrito. Tudo se resume em salvação, amados. Todas as escrituras se resumem em obediência. Não adianta um homem ser liberto hoje, daqui a um ano ele voltar a pecar de novo. Ele vai ser liberto de novo. Me fez lembrar daquela mulher que foi pega em ato de adultério. O Senhor não condenou, os religiosos o condenaram. Mas Jesus ele falou, não peca mais. Então essa é a meta, amados. Abrir mão da vida, comprar uma Bíblia, procurar um cantinho de meditação, um local onde você consiga ficar em paz, sem ninguém te aborrecer. Matar um leão por dia. Lá no livro de Atos dos Apóstolos fala também, né? Atos 1, 24. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todo. O Senhor sabe, amado. O Senhor te conhece seu deitar, conhece seu levantar. Ele sabe se você está se esforçando ou não. Amados, então é isso. Louvado seja Deus. Um ótimo final de semana pra gente. Uma boa tarde a todos.